Bom, pessoal, estamos aqui hoje com o projeto da professora Ana Raquel Portugal. Esse projeto que visa a gravação de podcasts para levar obras que muitas vezes ficam restritas ao círculo universitário para o restante do público, para que o público conheça essas obras. É importante que o público conheça essas obras, porque a partir do momento que o grande público, não só o público universitário, conhece essas obras, as visões sobre os grupos sociais e os estereótipos sociais, eles são quebrados. Isso é a principal tese do livro que a gente vai trabalhar hoje, que é o livro Deuses no México Indígena, estudo comparativo entre as narrativas espanholas e nativas. Ele é um livro de autoria do Eduardo Natalino dos Santos. E como meu companheiro José disse, o Eduardo Natalino dos Santos, ele é bacharel, licenciado em História pela USP, onde também realizou seu mestrado e doutorado em História Social. Ele fez cursos, estágios e pesquisas bibliográficas na Universidade Nacional Autônoma de México e é professor doutor no Departamento de História da USP, desde onde leciona principalmente as disciplinas de História da América Pré-Hispânica e História da América Colonial, e se dedica à pesquisa sobre as concepções de história e de cosmogonia dos povos mesoamericanos e andinos, de tempos pré-hispânicos e coloniais. Abordando também, gente, toda a figura do indígena, ele consegue traçar o paralelo dos costumes, sabe? E assim ele quebra paradigmas de que o espanhol varreu a cultura indígena, sabe? Analisando as fontes nativas e também as fontes religiosas, que em si carregam uma exteriorização e uma invisibilização completa do índio, ele consegue dar uma maior visão à história e consegue, através de uma caminhada que ele faz pela história, traçando desde os Olmecas até os Astecas, ele consegue colocar o índio como um verdadeiro protagonista da história. Então, partindo dessa perspectiva da chegada do europeu à América, que foi na região da Mesoamérica, temos que colocar na cabeça que não foi algo feito com o intuito de trazer melhorias para o povo. Existia um enorme preconceito, porque assim que os espanhóis chegaram à região da Mesoamérica, eles viram uma sociedade bem civilizada, eles tinham medo que todo aquele conhecimento, adoração aos deuses mesoamericanos pudessem chegar de alguma forma à região da Europa. O pessoal europeu, que eram predominantemente cristãos, eles poderiam mudar a concepção que eles tinham de vida. E com isso eles tinham aquela ideia de que todos os povos indígenas eram iguais, eles faziam sempre as mesmas coisas da parte cultural e não havia distinção. Quando, na verdade, existia distinção em cada povo que ali estava e tinha todo um aspecto que faziam com que cada um daqueles povos fossem únicos. Então, nesse processo de dominação espanhola, cabe ressaltar que existia um membro da igreja que foi lá para tentar ajudar nessa transformação do povo indígena em cristão, para eles poderem fazer a dominação por completo, e o nome dele é Bernardino de Sahagún. E ele tentou fazer esse processo através da educação, ou seja, eles educavam os nativos a partir de um ponto de vista que eles iam aprender a escrever, a ler, tudo a partir de um contexto cristão. Eles aprendiam toda a parte bíblica que eles tinham para ensinar, porque assim eles aprendiam por concepção o que seria certo, ao invés de tentar impor na força, que era o que a maioria dos espanhóis tentavam. Eles não eram adeptos a esse tipo de educação que ele tratava, e ele ficou bem conhecido por fazer esse tipo de adaptação ao método de transpor a cristandade para aquele povo. Só que existia o problema de que, apesar deles aprenderem sobre o cristianismo, eles não tinham. Eles continuavam tendo as crenças dele. E isso era muito complicado, porque os espanhóis acabavam colocando em discreto esse método dele.
Eu vou falar agora um pouquinho sobre Diego Duran. Ele foi um frade da Ordem Dominicana. Ele elaborou um dos primeiros livros ocidentais sobre a história e cultura dos astecas. A obra ficou conhecida como o Código Duran. O Duran foi muito criticado por outros companheiros, pois ele defendia a conservação dos códices desses povos, que nesses códices se encontrava de forma escrita a cultura, a sua religião, falava sobre os seus deuses, e ele entendia, o Duran, que para estudar esses povos e conseguir catequizá-los era necessário entender a sua cultura. Só que muitos outros frades de outras ordens defendiam a ideia de que a sobrevivência desses materiais possibilitaria na sobrevivência do mal e por isso eles deveriam ser queimados. Eu acho muito importante salientar que o que era visto pelos cristãos como ritos demoníacos, idolatrias por parte dos indígenas da Mesoamérica, para esses povos era a própria explicação da sua realidade e a forma de como eles lidavam com o mundo. Eu acho importante frisar que todo esse processo de catequização dos povos mesoamericanos está em um contexto em que a Europa está se expandindo para além mar e, consequentemente, eles estão levando o cristianismo para esses novos povos, porque os europeus eles se sentiam na necessidade de salvar os povos através do cristianismo. Eu acho necessário fazer uma crítica porque essa ideia de salvar os povos está a partir de uma concepção cristã, de uma religião criada na Europa, que tem as suas particularidades, tem todo o seu contexto, e sendo assim acaba desvalorizando outras culturas, outras religiões com outros deuses. Enfim. Bom, então, dando uma continuidade à fala do Alan, nessa parte do livro, o autor ele busca tratar sobre uma grande diversidade de deuses e crenças que se tinha nessa época, e que também podem ser chamados de deidades. É uma palavra que eu vou usar bastante aqui ao longo da minha explicação. Sendo que ele vai dar uma atenção maior sobre o que seriam essas deidades, toda uma conceituação sobre elas, os seus significados, as suas representações, sua idolatria que se tem ao redor dessas deidades, colocando todos esses fatores com a discussão das narrativas espanholas com os relatos nativos e com a historiografia da época. Tendo isso em mente, usando a deidade de Tote ou Coatlicue para servir de exemplo, o autor classifica essa deidade como uma deidade de extrema importância para a manutenção das culturas posteriores a seu período. Isso porque Tote, enquanto uma das principais deidades femininas do período mesoamericano, ela tinha fortes costumes e tradições que deram um apoio, serviram de base para uma série de desenvolvimento de novas deidades. Porém, o autor lhe chama a atenção que essas deidades posteriores ao período de Tote, elas tinham uma grande dificuldade de distinção entre si. Isso porque, como está escrito no nosso relatório, todas essas deidades, inúmeras deidades, elas tinham uma característica muito forte a serem mutáveis ou não estáveis propriamente dita. E o autor reforça essa ideia nessa parte do texto, tanto que ele classifica essas novas deidades como deusas personificáveis com seus diferentes atavios e atributos, além de outros nomes que se davam a essas deidades, assim como o Sahagún atribuiu a Tote como mãe dos deuses ou a saia de serpentes, que foi outra característica marcante desse período, a atribuição de nomes mais populares atribuídos da narrativa espanhola nesses relatos nativos, que facilitou o reconhecimento e a especificidade de cada deidade. O texto enfatiza em vários momentos que há elementos da natureza como explicação de mundos mesoamericanos. E o que é muito interessante no livro é que mostra várias tabelas onde mostra minuciosamente a crença em vários sóis, que os indígenas mesoamericanos eles tinham essa crença. E as fontes coloniais nativas são reescritas por crônicas religiosas espanholas, e eles acabaram incorporando elementos cristãos ocidentais do século XVI. E o menosprezo dos espanhóis por preservar as fontes nativas, eles demonstravam a preocupação que eles tinham pela conversão dos mesoamericanos.
E a crença na vida após a morte estava muito presente nas fontes coloniais, mas essa sobrevida, diferentemente do pensamento cristão, não era eterna. E sim estava ligada ao exercício de uma função por um tempo determinado, que ele deixa bem específico, que é por 4 anos, e depois a pessoa reencarnava no corpo de um outro animal. E o destino após a morte não estava relacionado a uma valorização do comportamento nesse mundo, e nem uma predestinação, mas uma forma de decorrência da morte. No texto mostra que a referência aos 4 rumos do universo aparece em praticamente todas as narrativas coloniais. E os povos americanos possuíam um complexo sistema calendário, reflexo de uma sofisticada concepção do tempo e determinavam a própria atuação dos deuses e dos homens, não trazendo explicações do mesmo, mas ressaltando a importância desse sistema para o mundo mesoamericano, utilizando-o como estrutura organizadora da própria narrativa, datando as criações dos elementos da terra, dos deuses, durações das idades cosmogônicas, cataclismos e história das migrações, guerras, ruínas de determinados grupos, e o sistema calendário foi evocado pelo historiador espanhol José de Acosta em sua obra História Natural e Moral, como uma prova de que contribuiria para evidenciar a ideia de que os indígenas eram seres racionais, desfazendo a falsa opinião segundo a qual os indígenas eram seres sem nenhum tipo de entendimento. E a desorganização das sociedades indígenas mesoamericanas provocada pela invasão é dita no final do livro que a colonização e imposição cultural pelos espanhóis quase exterminou essa tradição de pensamento, refletindo consequências até os dias atuais.